E nessa semana a gente viu uma dupla sertaneja sendo transfóbica em uma música e isso chocou um total de 0 pessoas. Oi, gente, tudo bom? Então, provavelmente você já deve estar sabendo do que aconteceu porque isso foi bastante noticiado, mas a gente teve uma dupla sertaneja fazendo uma música transfóbica. E a letra dessa música ainda toca num ponto que lembra muito uma discussão que eu tive com vocês na semana passada, quando eu falei do Jovirone. E olha só, dessa vez eu falei o nome certo dele de primeira, Jovirone. Que é a questão de mulheres trans e travestis estarem aí para enganar os pobres homens heterossexuais e cisgênero, tão coitados nesse mundo. Eu não vou falar o nome dessa dupla sertaneja em questão, porque eles estão adorando toda essa polêmica, né? Deu pra perceber no pedido de desculpas deles, porque já teve pedido de desculpas, que eles estão adorando, porque a música deles tá em todo canto, eles não param de divulgar essa música, tá todo mundo falando sobre isso. Quer dizer, todo mundo não, mas tem muita gente falando sobre isso. Então eu não vou falar aqui o nome deles, né? Vocês já devem estar sabendo quem é, mas enfim, eu não vou contribuir falando o nome deles. Mas a música em si, ela fala sobre um cara que tava namorando com uma mulher, e ele tava namorando com essa mulher já tinha, acho que era um mês mais ou menos, que eles estavam ficando assim, né? E ele tava muito apaixonado por essa mulher, mas ela não queria ir pra cama com ele, essas coisas, até que enfim eles foram pra um motel, e no motel ele descobriu que se tratava de uma travesti, e aí a música é ele desiludido, triste, porque ela enganou ele e tal, né? E a música ainda fala de travestis no masculino, né? Ainda fala que a mulher da vida dele era um travesti. E se vocês lembram do meu vídeo anterior, ou mesmo da polêmica, né, que rolou anteriormente aqui no Brasil quanto a isso, o Jovirone tinha feito um comentário super bizarro em uma live dele, né? O Jovirone é um streamer de games, e o que ele fez foi comparar um item que te dava mais dano no League of Legends, um item que parecia muito legal, mas que ele te dava mais dano. Ele comparou esse item com travestis, né? Falando que os travecos, eles enganam, né? Você vê ali pessoa linda e vai chegar nela e percebe que é uma travesti, enfim, né? Ele quis dizer isso, que esse item engana e comparou com travestis, dizendo que travestis enganam. E aí o Jovirone foi cancelado, teve muita coisa em cima dele, né, e tal. E essa dupla sertaneja também tá sendo cancelada, né? Um monte de gente reclamou com eles, teve gente que denunciou eles, inclusive, né? A ANTRA, né, a Associação de Mulheres Trans e Travestis, abriu denúncia contra essa dupla sertaneja, pediu para que a música fosse retirada do YouTube de todo canto. Por enquanto, a música, até o momento da gravação desse vídeo, a música ela tinha sido tirada do Deezer, o Deezer retirou a música e fizeram um tweet dizendo que eles não compactuou com transfobia e que por isso a música estava sendo tirada, né, da plataforma, e foi tirada. O Spotify, até esse momento, parece que não tirou a música, e também parece que o YouTube não tirou a música ainda. E no meio dessa polêmica eles soltaram uma nota de desculpas, um vídeo, na verdade, né, de desculpas, que eles marcaram, inclusive, a ANTRA. Marcaram também uma outra associação LGBT que eu não tô lembrando o nome no momento, mas vai estar aparecendo aqui para vocês verem. E nesse pedido de desculpas, eles começam agradecendo todo o sucesso que essa música tem sido. Então, a música está sendo acusada de ser transfóbica, mas eles começam um pedido de desculpas pela música ter sido transfóbica, agradecendo ao sucesso que essa música transfóbica está tendo. Zero arrependimento isso aí, né? E no vídeo eles estão bem sorridentes falando sobre isso, né? E eles falam que eles não são homofóbicos, que não era intenção deles ofender ninguém, que não era intenção deles ofender os travestis, aí depois um deles vai e se reitera e fala as travestis, né? Como vocês estão dizendo. Então ele joga pra gente isso, né? Ele não demonstra que ele de fato enxerga mulheres trans como mulheres, né? Porque ele não enxerga, porque se enxergasse não teria feito essa música. E aí eles falam que eles têm até amigos que são, né? Tem aquele clássico do eu tenho amigos que são. E eles falam que a gente interpretou errado. Eles pedem desculpas por a gente ter interpretado errado, porque eles não queriam ofender ninguém, eles não queriam humilhar ninguém, né? Não foram essas palavras, mas foi mais ou menos isso que eles disseram. E eles estão o tempo todo sorridentes,
porque eles estão muito felizes com o sucesso que essa música tá tendo. E eles continuam divulgando a música no Instagram, enfim, nas redes sociais deles. Eles continuam divulgando muito essa música. Então, arrependimento, pelo visto, não teve. E aqui, depois de ter contextualizado vocês do que aconteceu, eu vou falar especificamente sobre essa questão de dizer que mulheres trans e travestis enganam homens, né? O primeiro ponto é que a nossa transição independe dos homens cisgênero, hétero, independe, na verdade, de qualquer outra pessoa que não a gente. Nenhuma pessoa trans transiciona pra pegar ninguém. Nenhuma pessoa trans transiciona pra poder ficar, pra poder flertar, pra poder namorar com ninguém. Não é isso, não é sobre isso que se trata transgeneridade. Até porque se a gente transicionasse pra pegar homem, né, nós, mulheres trans, se a gente fizesse a transição de gênero pra pegar homem, nós seríamos muito burras. Porque não precisa de esforço nenhum pra pegar homem, gente, não precisa. E é muito mais fácil pra um homem ficar com outro homem do que pra uma mulher trans ficar com um homem. É muito mais fácil. Eu, por exemplo, tava em um relacionamento há 2 anos e 8 meses com outro homem quando eu iniciei minha transição de gênero. E eu tava namorando com um cara, assim, que ele tá dentro de um padrão que muitas pessoas almejam, né? Um cara bonito, um cara alto, um cara super inteligente, um cara que ele é super divertido também, que ele tem um posicionamento político muito importante na vida dele, um posicionamento político que combina muito com o meu posicionamento político, né? Ele é de esquerda também. E também é um cara trabalhador, que tem uma vida financeira estável. Não sei hoje em dia, porque nunca mais conversei com ele, mas acredito que ainda tenha. Então, enfim, eu tava namorando com um cara que ele tava dentro de quase tudo que as pessoas colocam quando elas pensam em um parceiro ideal. Ele tava dentro de quase tudo, ele cumpria quase todos os requisitos para as pessoas no imaginário popular do que é um homem perfeito para se relacionar. E quando eu iniciei minha transição, eu sabia que isso implicava num término com ele. Eu sabia que ele iria terminar comigo a partir do momento que eu tomasse a minha primeira dose hormonal. E ainda assim, eu iniciei minha transição de gênero e esse namoro terminou. E não ficou mais fácil pra mim, hoje em dia, arrumar homem do que era antes. Não ficou, gente, não ficou. A única coisa que aconteceu é que, antes da transição, os caras que eu ficava eram homens gays e bissexuais. E hoje em dia, os caras que eu fico são caras hétero e bissexuais. Foi essa a mudança que teve. Pronto. Só saiu ali o grupo dos gays que eu ficava e entrou o grupo dos héteros que eu fico. Pronto, mas em questão quantitativa, eu pegava mais homem antes, inclusive. Antes da transição pegava mais homem, era muito mais fácil. Eu não tinha que fazer uma série de filtros, eu não tinha que colocar tantos filtros quanto eu preciso colocar hoje em dia por questão tanto de segurança quanto por questões de ter pessoas melhores para se relacionar comigo, né? Ter pessoas que combinam mais comigo, ter pessoas que são legais de fato, né? Porque dentro do meio LGBT é muito mais fácil você encontrar gente legal. Não tô dizendo que todos os LGBT são legais, porque tem muito LGBT podre. Mas é muito mais fácil você encontrar pessoas legais dentro do meio LGBT do que no meio hétero. Então, agora que o meu Tinder, ele é voltado para ficar com homens tanto héteros quanto bissexuais, eu tive que colocar uma série de filtros ali no meu perfil do Tinder, né? Uma série de filtros mesmo. Um dia eu até posso falar sobre isso, né? Sobre o Tinder para pessoas trans, né? Como é a vida de uma pessoa trans no Tinder e demais aplicativos de relacionamento. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso no futuro. Mas o ponto é que ficou muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, eu não transicionei pra pegar homem, eu não transicionei pra enganar homem. Nenhuma de nós transicionou pra isso. A gente tá simplesmente vivendo as nossas vidas. É só isso que a gente tá fazendo. Vivendo as nossas vidas. Inclusive, existem muitas pessoas trans que não são héteros, tá? Existem muitas mulheres trans e travestis que são lésbicas. Existem muitas mulheres trans e travestis que se atraem por mulheres, não por homens, mas por mulheres. Ou mesmo que são bissexuais, né? Se atraem tanto por homens quanto por mulheres. E é justamente por isso, porque a gente não transiciona pra ficar com ninguém, a gente transiciona pra gente entrar em paz com nós mesmas, pra gente poder adequar a nossa vida a quem nós de fato somos. É pra isso que a gente transiciona. É um ato
visando simplesmente o nosso bem-estar pessoal. Não é visando incluir terceiros na nossa vida, até porque a gente só perde quando a gente inicia a transição. Eu não, porque eu sou um ponto fora da curva, né? Eu já falei pra vocês que eu tive aceitação de todos os amigos e todos os familiares, enfim, eu não perdi ninguém além do cara que eu namorava na época, que foi difícil, mas enfim, né? Nem se compara a perda que muitas outras pessoas trans tiveram, né? Porque quando você inicia a transição, você tem que estar preparada para perder família, você tem que estar preparada para perder os seus pais, né? Quando eu digo família, eu tô falando de todos os familiares, você tem que estar preparada para perder os seus pais, você tem que estar preparada para perder os seus amigos, para perder trabalhos, porque é muito mais difícil para uma pessoa trans conseguir emprego. Você tem que estar preparada para uma série de coisas que você vai estar passível de passar por. A nossa expectativa de vida é metade da expectativa de vida das demais pessoas cisgênero. Porque a gente morre, porque a gente é assassinada. Porque nos matam. Então, não tem vantagem. A gente teria que ser muito burra pra trocar tudo isso, sabe? Trocar todo o apoio que a gente tem, toda a vida que a gente tem, por uma vida de tantas incertezas quanto é a vida de uma pessoa trans. Porque se a vida de qualquer pessoa já é cheia de incertezas, a de uma pessoa trans é infinitamente mais incerta. É imensurável o quanto mais incerta é a vida de uma pessoa trans. E de fato, existem muitos homens que se sentem enganados, né, quando eles se atraem por uma mulher trans e depois descobrem que ela é uma mulher trans. E isso é uma questão que não diz respeito à mulher trans ou à travesti em questão. Isso só diz respeito ao homem que se sentiu enganado, porque ele desconsidera tudo aquilo que ele tinha se atraído na pessoa por causa de uma característica dessa pessoa e que é ele que tem que lidar com isso. Ele que tem que lidar com isso. Ele não tem que jogar essa frustração de expectativas que ele criou em cima da gente. Não tem. Se não é uma mulher trans que ele quer, né? Se ele se apaixonou por uma mulher achando que ela fosse cisgênero, depois descobriu que ela é trans e por isso ele decidiu não ficar mais com ela, ou por isso ele decidiu não continuar conversando com ela, enfim. Isso é uma questão que não é transfobia, tá? Eu já falei sobre isso em 2 vídeos aqui, isso não é transfobia. Mas ele dizer que essa pessoa enganou ele por causa das expectativas que ele criou, por causa de um imaginário que ele criou, por causa de algo que ele nem pensou ser uma possibilidade, aí é transfobia. Porque ele tá jogando na pessoa trans uma coisa que foi por pura frustração dele, por pura expectativa criada por ele, por um problema todo dele, e ele joga isso em cima da gente como se a gente tivesse culpa. E essa música grotesca, asquerosa, nojenta, ela reforça esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento transfóbico. Aquele comentário do Giovirone naquela live dele reforça esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento transfóbico. Reforça esse imaginário de que a gente tá aí para enganar os homens, né? Reforça o imaginário de que nós não somos mulheres de verdade e que nós enganamos os caras. E isso, gente, muitas vezes se traduz em agressão física, porque tem muito, muito, muito homem que quando se depara com uma situação dessa, né, quando ele tá muito interessado em uma mulher e descobre que ela é uma mulher trans, tem muito homem que reage violentamente. Porque tem muito homem que tem a masculinidade tão frágil, né? Essa masculinidade com essa orientação sexual hétero tão frágil que ele se sente mal quando ele descobre que estava atraído por uma pessoa que ele não julga ser uma mulher. Quando ele descobre isso, que ele começa a fazer um monte de questionamento na cabeça dele, e aí ele responde a esses questionamentos que ele tá fazendo na cabeça dele de forma violenta, de forma agressiva. Aí ele bate na travesti, aí ele mata a travesti, aí ele contribui para que a nossa expectativa de vida seja de 35 anos, porque ele vai lá e tira a vida daquela travesti. Isso acontece aos montes. Isso acontece aos montes. Eu não tenho dados para falar quantitativamente
Quanto por cento das pessoas trans que morrem por causa disso, de homens que se sentiram enganados. Mas são muitas. Eu diria que uma parcela grande desses assassinatos que a gente vê sendo acometidos a pessoas trans acontecerem por causa disso, por causa desse sentimento de masculinidade frágil, de se sentir enganado que esses homens têm. É muita gente mesmo que morre por causa disso. É muita gente mesmo que é agredida por causa disso. E existem muitas pessoas trans que de fato têm receio de falar logo de cara que é trans, que tem receio de como que a pessoa vai reagir, por isso não falam logo de cara. E é um direito dessas pessoas. Quando você conhece alguém, quando você está conhecendo alguém, você não passa para essa pessoa uma ficha de absolutamente tudo da sua vida. Você não faz isso. Ninguém precisa fazer isso. As pessoas vão contando as suas coisas, as suas questões, à medida do tempo que elas vão se sentindo confortáveis com aquela pessoa que elas estão conhecendo. E com nós, não é diferente. Então muitas de nós só vão contar que são trans depois de um tempo mesmo. Quando elas se sentirem confortáveis, quando elas se sentirem seguras. Quando elas acharem que não vão apanhar por serem trans. Isso acontece muito. Tem muitos de nós que preferem tomar esse caminho. Não é o meu caso, né? No meu caso, eu já falo logo de cara, primeiro contato, já falo que eu sou trans. Se for numa festa e um cara chegar em mim, né? Na época que a gente ia pra festas, e um cara chegar em mim, eu já... Se eu tiver num ambiente mais seguro, obviamente, né? Eu já falo que eu sou trans e eu nem fico também com o cara, né? A não ser que seja alguém que eu já conheça de antemão. Justamente porque eu tenho medo desse sentimento que muitos homens têm do engano, né? Desse sentimento que muitos homens têm de acharem que foram enganados e partirem pra violência. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo real disso. E é por isso que eu já falo logo de cara. E também é por isso que eu não fico com ninguém em festa ou em bar, quando eu ia pra festas e bares. Eu não ficava com ninguém. É muito raro mesmo. Depois que eu iniciei a transição, só fiquei com alguém que eu conheci em festa uma vez. E foi na virada do ano de 2018 para 2019. E eu só fiquei com ele porque eu conheci ele na festa pessoalmente. Mas ele já estava no meu Facebook há muito tempo, já tinha mais de anos que ele estava no meu Facebook. Acho que era desde 2016 que ele estava no meu Facebook, sabe? Então, tipo, a gente já se conhecia online há muito tempo. Tinha muito tempo que a gente não conversava, mas ainda assim era alguém que eu já conhecia de antemão. Então, eu não vi problema em ficar com ele lá, porque não tinha risco dele cair nessa de que foi enganado. Ele já sabia que eu era trans há muito tempo, né? Então, assim, foi a única vez que eu fiquei com alguém em festa e foi porque eu já conhecia ele em partes antes de ter ficado com ele. Porque todas as outras vezes eu desconversei quando eu via a cara dando em cima de mim em festa, ou então eu já falava que não iria rolar, ou então eu falava, tipo, não, velho, eu sou trans, você tá bêbado, eu não vou ficar com você não, porque eu não quero ser o arrependimento de ninguém depois, justamente por isso, porque eu tenho esse receio. Eu tenho esse receio mesmo. Então, homens héteros cisgênero, cuidem das suas questões, tá? Vocês se sentirem enganados, seja lá o que for, é problema de vocês, é questão de vocês que resolvam isso com vocês. Não joguem isso pra cima da gente e também não façam coisas que reforcem esse imaginário de que a gente tá enganando homens. Não façam como essa dupla sertaneja como Jovirone, que ficaram aí espalhando esse imaginário de que a gente tá aí pra enganar homem hétero cis. Olha só. Nossa, tanta coisa que a gente faz, tanta coisa que a gente passa, tanta coisa que forma quem nós somos, pra gente ser resumida a alguém que tá aí no mundo pra enganar homem hétero cis. Nossa, é ofensivo pra caralho isso, né? Então é isso, já falei o que eu tinha pra falar sobre esse caso. Não esqueçam de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube. Se inscreva caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que eu ir lançando. E esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima, até mais!